Dia 20 de julho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Você é um bom amigo? Moisés costumava montar uma tenda. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Êxodo, capítulo 33, versículos 7 ao 9. Moisés amava se relacionar com o Pai. Cada vez que adentrava a tenda, todo acampamento ficava à porta, adorando ao Senhor. Em virtude de tal intimidade, Moisés foi chamado de amigo de Deus, pois falava com o Senhor face a face, como um amigo fala a outro. Você tem amigos com quem fala face a face? Aliás, qual é a sua reputação como amigo? Como as pessoas o enxergam do ponto de vista da amizade? A amizade é fundamental na vida. Os amigos conseguem a proeza de nos elevar, sorriem e choram conosco. Fornecem seus ombros como apoio nos momentos mais difíceis da nossa caminhada e celebram conosco nas ocasiões alegres. Se hoje você precisar de um amigo, tem alguém com quem contar? Você é essa pessoa amiga para alguém que no momento de necessidade dá o suporte necessário e celebra as conquistas daqueles que consideram a sua amizade essencial? Seja um amigo presente nos momentos de alegria e de tristeza. Talvez hoje seja um excelente dia para você encontrar um amigo para tomar um café, para lhe fazer uma surpresa e expressar gratidão por sua preciosa amizade. A frase de hoje é: se Deus não está lhe dando detalhes sobre o caminho, primeiro peça direção e depois avance. Lendo essa frase mais uma vez: se Deus não está lhe dando detalhes sobre o caminho, primeiro peça direção e depois avance. Hoje é o dia do amigo, então poste esse devocional marcando amigos que fazem a diferença na sua vida. Transborde amor e gratidão por seus amigos. Hoje é o dia 201 de 365. A leitura bíblica de hoje é Jó, capítulo 16. E a palavra-chave de hoje é amizade. A leitura bíblica de hoje é Jó, capítulo 16. Então vamos ler Jó, capítulo 16. Nesse capítulo, Jó apresenta sua resposta ao seu amigo Elifaz. No capítulo 15, Elifaz, que é um dos 3 amigos de Jó, fala que um sábio só deve dizer aquilo que é verdade e que Deus, ele só castiga aqueles que fazem coisas erradas. Então, aqui no capítulo 16, então, em resposta, Jó disse: já ouvi tudo isso antes. Em vez de me consolarem, vocês me atormentam.
Então, antes de ler aqui o capítulo 16, eu vou dar um contexto para você que nunca leu a Bíblia. O livro de Jó fala a respeito da história de um homem chamado Jó. De acordo com esse livro, nos primeiros capítulos, Jó era um homem sincero, íntegro, reto e que se desviava do mal. A Bíblia fala no capítulo 1 de Jó que quando os anjos vieram diante de Deus, o diabo veio no meio deles. E quando os anjos falavam com Deus, o diabo apareceu diante de Deus e Deus disse para o diabo: Você viu o meu servo Jó? Ele é reto, íntegro, sincero e se desvia do mal. Então o diabo disse para Deus: O Senhor o cercou de muitas bênçãos, mas se o Senhor retirar as bênçãos dele, ele te amaldiçoará. Então Deus disse para o diabo: Você pode tocar em tudo que ele tem, mas não pode tocar na vida dele. E a Bíblia conta que em um único dia ele perdeu os camelos, perdeu os rebanhos, perdeu os bois, perdeu os seus filhos. Ele tinha 10 filhos. Tudo isso em um único dia e ele recebeu uma notícia ruim atrás da outra. Quando ele recebeu a notícia da morte dos seus filhos, ele disse: Bendito o Senhor que deu, bendito o Senhor que tomou. Eu saí nu do ventre da minha mãe e vou voltar nu para a terra. Então, nisso, Jó não amaldiçoou a Deus. Depois disso, os anjos vieram novamente à presença de Deus e o diabo veio no meio deles e Deus disse para o diabo: Você viu que você me incitou contra Jó, mas ele permaneceu fiel. Então o diabo disse: Pele por pele e osso por osso, e todo homem amaldiçoará ao Senhor. Então o diabo estava falando sobre a saúde de Jó. Então Deus disse: Você pode tocar na saúde dele, mas não pode tocar na vida dele. Então o diabo lançou uma doença sobre o corpo de Jó. E Jó ficou com muitas feridas e eram tão profundas que ele precisava usar cacos de telha para poder raspar a pele do seu corpo. Depois disso, ele recebe a visita de 3 amigos. E os 3 amigos dele eram Elifaz, Zofar e Bildade. E esses 3 amigos ficaram 7 dias sem dizer uma palavra quando viram o estado de Jó, porque viram que a dor era muito grande. Aí, a partir do capítulo 4 de Jó até o capítulo 37, você vê os discursos dos amigos de Jó. Jó vai conversando com cada um dos seus amigos e todos os amigos dele vão falando que Deus é poderoso, que Deus é soberano, que Deus criou todas as coisas e que sempre que alguém faz algo errado, a pessoa recebe um castigo. Então, todos os amigos de Jó vão falando com ele dizendo: Jó, você é sábio, você deve ter feito algo que você não está falando, que está errado, que está escondido. Por isso que você está sofrendo. E Jó conversa com eles dizendo: Eu também sei tudo o que vocês sabem. Eu também estudei tudo o que vocês estudaram. E eu tenho relacionamento com Deus como vocês também têm. E eu também sei que Deus é soberano, que Ele tem todo o poder. Mas eu não consigo entender por que Deus permitiu esse sofrimento sobre a minha vida. Então, tem alguns momentos que Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele fala: Maldito o dia que eu nasci. Era melhor que eu não tivesse nascido, porque eu não passaria por esse sofrimento e eu não seria, não passaria por essa situação em que Deus olha para mim, lança sua ira sobre mim e não me dá uma direção do porquê isso está acontecendo.
Deus fica em silêncio com Jó até o capítulo 38. No capítulo 38, Deus começa a falar com Jó. E Deus faz muitas perguntas que Jó não consegue responder nenhuma. E aí no capítulo 40, Jó fala: eu agora conheço o Senhor mais profundamente. Eu achava que conhecia tudo sobre o Senhor, mas agora os meus olhos veem o Senhor. E aí no capítulo 42, que termina o livro de Jó, a Bíblia conta que Deus fala para os amigos de Jó: vocês foram errados com ele, porque o Jó não fez nada errado. Eu só estava provando ele, e ele se manteve fiel. E ele aprendeu coisas novas comigo. Então agora o Jó vai orar por vocês, para que vocês não sejam castigados por tudo que vocês acusaram ele. Jó orou pelos seus amigos, e quando Jó terminou de orar pelos seus amigos, ele recebeu todas as bênçãos que ele tinha em dobro, e voltou a ter 10 filhos, e ele terminou os dias bem. Então a história de Jó é a história de um homem que era reto, sincero e íntegro diante de Deus, e que passou por esses sofrimentos de perder tudo, inclusive de ficar doente, mas de, no meio de todo esse processo, encontrar os seus amigos e os seus amigos o acusarem injustamente, até que Deus mostra que Jó era sempre fiel a Deus e que, mesmo no meio do sofrimento, Jó nunca amaldiçoou a Deus. A história de Jó revela que nós podemos passar por provações, mas Deus, ele está conosco no meio das provações. A história de Jó mostra que podemos permanecer fiéis a Deus, mesmo em meio aos sofrimentos e dores. A história de Jó mostra também que podemos ser acusados pelos nossos melhores amigos de que fizemos algo de errado em oculto por causa do sofrimento. Nem sempre o sofrimento quer dizer que a pessoa fez alguma coisa errada. Pode ser uma provação de Deus para que a pessoa possa aprofundar o seu conhecimento dele, o seu relacionamento com ele. E a história de Jó também mostra uma história de perdão. Ele perdoou seus amigos, apesar deles terem acusado ele de ter escondido algum pecado. E Deus devolveu a Jó tudo em dobro. Então, isso também mostra que, se passamos por provações, Deus também derrama suas bênçãos sobre nós. Agora que você tem o panorama da história de Jó, vamos ler aqui o capítulo 16. No capítulo 15, o Elifaz fala para Jó todas aquelas coisas que nós comentamos. Ele fala: Deus é soberano, Deus é sábio, você deve ter feito alguma coisa. E agora no capítulo 16, Jó traz a sua resposta. Então, em resposta, Jó disse: eu já ouvi tudo isso antes. Em vez de me consolarem, vocês me atormentam. Será que essas palavras ocas não têm fim? Por que vocês não param de me provocar? Se vocês estivessem no meu lugar, eu também poderia dizer o que estão dizendo. Eu balançaria a cabeça com um jeito de sábio e os esmagaria com um montão de palavras. Ou poderia dizer palavras de ânimo e consolo para diminuir os seus sofrimentos. Mas se falo, a minha dor não se acalma, e se me calo, o meu sofrimento não diminui. Então aqui nós vemos que Jó rebate o Elifaz e já fala dos seus amigos, dizendo: é muito fácil para vocês, que não estão sofrendo o que eu estou sofrendo, ficarem fazendo sinal de que são sábios com a cabeça, fazendo pose de que Deus sabe tudo
você fez algo de errado. Mas vocês poderiam me dar uma palavra de ânimo e de consolo, já que vocês são meus amigos. Mas vocês não estão fazendo isso. Agora no verso 6. Mas se eu falo, a minha dor não se acalma, e se eu me calo, meu sofrimento não diminui. Agora Jó fala com Deus. Tu, ó Deus, me deixaste sem forças e destruíste toda a minha família. Tu me puseste numa prisão e por isso me acusam. Virei pele e osso e por isso os outros pensam que eu sou culpado. Na sua ira, Deus me arrasou completamente. Ele olha para mim com ódio e como uma fera me persegue e ameaça. Jó aqui está desabafando. Ele está vendo Deus como Deus está perseguindo ele para destruí-lo. 10. Todos me ameaçam, abrem a boca para zombar de mim e me dão bofetadas para me humilhar. Deus me entregou a homens perversos. Ele me fez cair nas mãos de gente má. Eu vivia em paz, mas ele me esmagou. Deus me pegou pela garganta e me quebrou. Ele fez de mim o seu alvo, e de todos os lados disparou as suas flechas. Elas atravessaram os meus rins, sem dó nem piedade, e também a minha bilis correu pelo chão. Como um soldado, ele avançou contra mim e me arrebentou todo, com golpes e mais golpes. Em sinal de tristeza, vesti uma roupa feita de pano grosseiro, e humilhado, sentei-me no pó. Tenho chorado tanto que o meu rosto está queimando e estou com olheiras fundas e escuras. No entanto, nunca fui violento e as minhas orações sempre foram sinceras. Ó terra, não esconda as injustiças que fizeram contra mim. Não deixe que seja abafado o meu grito pedindo justiça. Eu sei que no céu tenho quem me defenda. O meu advogado lá está. Veja que Jó, ele está falando do sofrimento dele, mas em nenhum momento ele fala contra Deus. Ele fala, Deus me fez como um objeto de perseguição, ele está me perseguindo. Mas eu sei, aqui no verso 19, que no céu eu tenho quem me defenda. O meu advogado lá está. 20. Os meus amigos zombam de mim, e eu me volto para Deus, com lágrimas nos olhos. Assim como alguém defende o seu amigo, eu preciso de quem defenda o meu direito diante de Deus. Os meus anos de vida estão contados, e eu vou pelo caminho que não tem retorno. Então, o capítulo 16 de Jó mostra Jó falando do seu sofrimento, dele desabafando para Deus, mas ele mostra que ele tem confiança de que no céu tem quem o defenda. Ele tem certeza de que o caminho dele era reto e justo. Então, ele não reclama de Deus. Ele aponta, Deus colocou as suas flechas e está lançando sobre mim. Mas no céu tem quem me defenda. Os meus amigos só estão me condenando, eles poderiam me consolar, mas ao invés de me consolarem, eles estão falando mais palavras terríveis, dizendo que eu fiz alguma coisa errada, sendo que eu não fiz. Então, repetindo, o livro de Jó mostra que Deus permite que o justo possa passar por alguns sofrimentos, por algumas situações, mas lá no capítulo 38 de Jó, você vê que quando Deus aparece para Jó e começa a falar com Jó, Jó tem a chance de ter um relacionamento mais íntimo e mais próximo de Deus. O sofrimento que Jó passou foi porque Deus sabia da fidelidade dele. Deus sabia que ele não o negaria. Deus nunca vai permitir que você passe por uma prova que você não consegue suportar.
Se você está passando por uma prova, então significa que Deus sabe que você tem estrutura e condição de vencer. Não vai ser fácil. Todo sofrimento gera dor. Todo sofrimento gera angústia. Todo sofrimento é sofrimento. Tanto que Jó, nós lemos aqui, fala: Deus lançou as suas flechas sobre mim. A minha bilis está escorrendo, ou seja, eu fui afetado por Deus. Mas Deus está lá no céu. Eu sei que tem alguém lá no céu que me defende. Então, se você está passando por algum sofrimento, pergunte a Deus por onde caminhar. Não se desvie da direção de Deus na sua vida. E se estão acusando você, o livro de Jó mostra que os amigos dele, os 3 amigos dele, nenhum dos amigos dele disse alguma palavra boa. Todos eles disseram: você fez alguma coisa errada, Jó. Você fez alguma coisa errada. Por isso que você está pagando pelos erros que você cometeu. Mas no final Deus disse para Jó: ore por eles. Então, se estão acusando você injustamente, seus amigos não entendem o seu processo, mantenha-se fiel a Deus. O livro de Jó mostra que os nossos amigos também podem nos decepcionar, mas precisamos perdoá-los. E aqui, nesse capítulo 16, Jó falou uma coisa para eles. Veja aqui o versículo 4. Se vocês estivessem no meu lugar, eu também poderia dizer o que vocês estão dizendo. Eu balançaria a cabeça com um jeito de sábio e os esmagaria com um montão de palavras. Agora veja o verso 5. Ou poderia dizer palavras de ânimo e consolo para diminuir os seus sofrimentos. Então aqui Jó fala: é fácil olhar o sofrimento do outro, fazer pose de sábio e dizer: você pecou, você errou, confesse o seu pecado. Mas vocês, como meus amigos, poderiam dizer palavras de ânimo e de consolo para mim, para diminuir o meu sofrimento. Então aqui nesses versículos 4 e 5, considerando que hoje é o dia do amigo, considerando a mensagem que nós lemos sobre a importância da amizade, é qual tipo de amigo você é para os seus amigos, no momento em que eles estão sofrendo. Você é o amigo que aponta o dedo e diz: deve ter feito alguma coisa errada. Ou você é a pessoa que ora pelo seu amigo e intercede e diz: Deus, eu não sei o que aconteceu com ele ou com ela, mas dá um socorro. Se ele ou ela fez alguma coisa de errado, mostra o pecado para que consiga se consertar e andar na luz. Mas se não fez, e é uma provação, então que o Senhor dê graça e força para que possa passar e vencer esse processo para a tua glória. Então você ora pelos seus amigos, ou você é aquele que aponta o dedo e fala: fez alguma coisa errada, com certeza, e não quer confessar o pecado. O livro de Jó mostra isso. Então, queremos que os amigos sejam bons amigos para nós, mas nós somos bons amigos para as pessoas que são nossas amigas? Agora eu quero abrir um momento do apelo e do convite evangelístico. Jesus Cristo é a verdadeira videira e nós só podemos frutificar se permanecermos nele. Muitos relacionamentos secam porque estão desconectados da fonte da vida. A fonte da vida é Deus. Podemos chegar até Deus
quando aceitamos a Jesus, porque Jesus morreu em nosso lugar na cruz, derramou o sangue dele para que recebêssemos o perdão dos nossos pecados. Ele é a fonte da vida. Quando estamos ligados na fonte que é Jesus, os nossos relacionamentos encontram vida, porque quando estamos conectados com Jesus, recebemos a vida que é dele em nós e podemos transmitir, transbordar a vida que recebemos dele para as pessoas ao nosso redor. Então, aqui na cruz, Cristo veio restaurar as nossas raízes, curar nossos frutos amargos e fazer nascer um novo legado em nós. Se hoje você deseja entregar a sua vida a Ele e permitir que Deus transforme a sua história, ore comigo. Aqui está a oração de confissão. Nessa oração, você, se ainda não recebeu a Jesus, pode recebê-lo agora. Receber Jesus significa que você recebe o perdão dos seus pecados. Significa que você se torna filho, filha de Deus. Significa que você vai receber o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando em você. E ele, o Espírito Santo, vai te ajudar, vai guiar você até o céu. E significa que o seu nome vai ser escrito no livro da vida. O que é o livro da vida? É um livro que registra o nome de todos os que aceitam a Jesus, que receberam o perdão dos seus pecados e que agora receberam o Espírito Santo em sua vida. Assim como quando uma criança nasce, ela tem o seu registro no cartório, quando você aceita Jesus e você pede o perdão dos seus pecados e recebe o Espírito Santo, você tem o seu nome registrado no reino de Deus, onde fica o livro da vida. Lá no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 20, a Bíblia revela que haverá um dia de julgamento final e todos comparecerão diante de Deus para serem julgados. Mas aqueles que estiverem com o nome no livro da vida herdarão o reino de Deus. Porque os que estão nesse livro são filhos, filhas de Deus. E assim como filhos entram na casa dos seus pais, aqueles que são filhos e filhas de Deus entram no reino dos céus. Vamos fazer essa oração, se você ainda não fez, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Ore comigo, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Então, amém significa que assim seja. Que assim seja. Que realmente Jesus esteja na sua vida, os seus pecados estejam perdoados, o Espírito Santo esteja em você para te ajudar a chegar até o céu e que o seu nome esteja sempre no livro da vida. Procure uma igreja que prega que somente Jesus salva, que todas as orações devem ser dedicadas apenas a Jesus. Você não precisa fazer nenhuma prece ou oração a nenhum santo, imagem e seguir nenhum amuleto da sorte ou qualquer coisa assim, porque Deus enviou Jesus. Jesus é nosso irmão mais velho. Ele veio, morreu por nós e como nosso irmão mais velho, ele está no céu, à direita de Deus, ressuscitado. Quando oramos a ele, ele intercede por nós, junto ao Pai. Ele é o nosso melhor amigo. Afinal de contas, ele deu a vida dele para que nós tivéssemos vida e acesso a Deus Pai. Deus guarde a sua vida e proteja você nesse dia e todo dia, sempre e sempre. Amém. Dê glória a Deus Pai, porque Ele enviou Jesus. Dê glória a Jesus, ao Filho, porque Ele deu a vida por nós. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele nos acompanha diariamente até o fim dos tempos, até o fim da nossa vida, até chegarmos ao reino dos céus. Deus abençoe grandemente. Amém. E graças a Deus. Amém.